Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é José Marcos, tá? Eu sou neurologista, neuropediatra e hoje eu estou aqui com vocês para nós falarmos do raio-x da banca da prova do ENARE, né? Quem vai fazer o R+, de neuropediatria. Então eu trouxe para vocês os temas que eu considero mais relevantes, até por serem os temas mais recorrentes que caem na prova do ENARE. Tá? Então a gente vai abordar uma ampla gama, passando por cefaleias, doenças cerebrovasculares, meningites, encefalites, doenças neuromusculares. Obviamente nós não vamos aprofundar até pelo tempo em cada um dos temas, né? Mas vou passar o apanhado geral sempre exemplificando para vocês de como esses assuntos são abordados na prova do ENARE. Então, vamos lá. Como falei para vocês, né, os temas principais desse raio-x será cefaleias, doenças cerebrovasculares, meningoencefalite. Eu agrupei doenças neuromusculares e paralisias flácidas, né? A gente tem que levar aqui uma das causas de paralisia flácida, não obviamente é uma doença neuromuscular do nervo periférico, que é a mielite transversa, mas vamos conversar de como cai isso na prova já já. E por último, epilepsia e crise febris. Lembrando, gente, assim, para a prova do ENARE, é óbvio que tem que cobrir todo o conteúdo programático, né, que eles cobram de neurologia. Então vai ser importante você revisar a parte de neuroanatomia, de semiologia neurológica, é sempre importante, mas esses são temas que são muito mais recorrentes, então será o que a gente vai aprofundar aqui no raio-x. Então comecemos então por cefaleia. Então o que é que geralmente vai ser extremamente relevante de lembrar de cefaleias? Então pessoal, principais pontos, especialmente de enxaqueca, é você não esquecer do quadro clínico, os critérios diagnósticos, tá? Tem que saber de maneira adequada os tratamentos abortivos e suas respectivas contraindicações em cada paciente e as principais terapias profiláticas que nós temos disponíveis, sabendo as peculiaridades da população em que ela é indicada e do que não é indicado e o porquê disso. Então, só para lembrar para vocês, pessoal, isso aqui é a classificação internacional das cefaleias, é a tradução oficial, esse documento é aberto em português, a classificação oficial ela foi publicada em 2017, ainda não sofreu uma atualização oficial, mas é a que está valendo ainda, né? Então, para vocês terem ideia, para classificar a enxaqueca, né, a gente precisa cumprir esses critérios. Então, por exemplo, na enxaqueca sem aura, o que é que a gente precisa? A gente ao menos precisa de 5 crises que preencham os critérios de B a D, né? E obviamente essas crises vão ser crises que vão ser mais prolongadas, de 4 a 72 horas. Tem um detalhe que, aí vai uma dica já de prova, na pediatria, nas crianças, essas crises podem ser menos prolongadas, tá bom? Então essa crise pode ser 2 horas, 3 horas, e essa crise ela vai ter que durar esse tempo sem tratamento. Ou seja, se o paciente tem 1 hora de dor e já usou a medicação abortiva, quer dizer que ele não tem enxaqueca? Não. Quer dizer que a dor foi tratada, tá? No critério C, a gente tem que ter as características, tem que ter 2 dessas 4 grandes características, que é a localização. Pode ser unilateral, que é uma coisa que confunde bastante, às vezes em questões eu vejo os alunos errarem, que às vezes pode ser uma enxaqueca com dor bilateral, e não obrigatoriamente vai deixar de ser enxaqueca. Tá? Mas quando é unilateral e pulsátil, por si só já reforça ter as características clássicas de enxaqueca. Mas ela pode ser bilateral e forte, por exemplo, e ser pulsátil. Mesmo assim vai ter 2 características. Ela é exacerbada ou o indivíduo evita atividades físicas rotineiras. Então aqui é um ponto importante para vocês para a prova também, pessoal. A enxaqueca piora com atividade física, mas preste atenção na palavra, ela piora. Dor de cabeça que é desencadeada por atividade física ou esforço, aí é um raciocínio completamente diferente, que a gente vai para a linha realmente das cefaleias secundárias, tá? Além desses critérios das características, que é o critério C, a gente tem o critério D, que é a associação de outros sintomas, né, associado à dor. Nesse caso, tem que ter um deles.
que é náusea e ou vômitos, tá? E foto e fonofobia. Esse ponto é bem importante você saber. Na enxaqueca tem que ter os dois. Se o paciente tem só fotofobia, em si não é característica que entra no critério dele. Tem que ter foto e fonofobia. Obviamente pode ter um paciente que tem simplesmente náusea e vômito, cefaleia unilateral pulsátil e preenche os critérios de quantidades de dor e tempo de dor e pode ser enxaquecoso, tá? Então é importante saber que é I. No caso da cefaleia tensional, a gente pode ter foto ou fonofobia. Se tem os dois, automaticamente não pode ser tensional. Isso é um ponto de confusão também que as bancas costumam explorar. No caso da aura, a gente vai ter, além dessas características, né, da dor, a gente tem que ter as auras típicas, né, que as auras mais comuns vão ser a visual, sensorial e de linguagem. Outras auras mais incomuns podem ser as auras motoras, que são as enxaquecas hemiplégicas, as enxaquecas de tronco cerebral, que a gente tem auras do tronco cerebral, como diplopia, a enxaqueca vestibular, que é um tipo de cefaleia e de caráter enxaquecoso, que tem frequentemente associação com crises de vertigem, enxaqueca retiniana, que é quando a gente tem às vezes sintomas unilaterais monoculares, tá? E a presença da aura, ela é um sintoma que tem que ser gradualmente se prolongando de 5 minutos, no geral, até 1 hora. Passou de 1 hora, já é uma aura típica. Em tese, pode ter aura até prolongada, de 24 horas ou acima de 24 horas. Mas, num paciente que tem enxaqueca e que tem uma aura muito prolongada, a gente tem que lembrar a possibilidade de duas complicações. Primeiro, aura prolongada sem infarto, que pode acontecer sem dor de cabeça, e a possibilidade de infarto migranoso, tá? Que é um diagnóstico meio de exclusão num paciente que tem uma enxaqueca com aura, que faz uma aura muito prolongada e faz um AVC, em se excluindo, obviamente, as causas mais comuns de AVCs. E aí a gente vai falar um pouco, né, pulando para a parte de profilaxias, as medicações que são extremamente relevantes vocês conhecerem. Então, os 4 grandes grupos, né, a gente vai falar de outros também, mas 4 grandes grupos mais comuns de profiláticos são os beta-bloqueadores, os tricíclicos, tá? A gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como também possibilidade, e os anticonvulsivantes. Dentro dos beta-bloqueadores, o mais comum e que tem maior evidência, de fato, é o propranolol, tá, pessoal? Então, a gente vai usar geralmente o propranolol como uma opção para enxaqueca, mas o paciente, geralmente é paciente com enxaqueca episódica, né? Contraindicação dos beta-bloqueadores. Pacientes que têm asma, DPOC, pode acabar induzindo broncoespasmo. Pacientes que têm, especialmente distúrbios de ritmo, né? Como, por exemplo, bradiarritmias ou insuficiência cardíaca descompensada, não podem utilizar assim mesmo como deprimidos, tá? Outra opção são o grupo dos tricíclicos. Os tricíclicos são muito bons, especialmente para pacientes que têm comorbidade de enxaqueca e insônia, por exemplo, ou paciente que tem enxaqueca e distúrbio, transtornos do humor, como por exemplo a depressão, porque aí você trataria duas coisas, ou ainda pacientes que têm dores crônicas de outra etiologia, como dores neuropáticas. É uma excelente opção para esses casos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina vão nessa linha especificamente, mas não tanto para o tratamento de insônia, tá? Mas eles são contraindicados em pacientes que têm a hipertensão não controlada. E no caso dos tricíclicos, é contraindicado nos pacientes que têm glaucoma, por conta do risco teórico de induzir um glaucoma de ângulo agudo. Pacientes que têm distúrbios do ritmo cardiovascular, especialmente prolongamento de QT, né? E o caso de paciente muito idoso, que pode levar a uma piora cognitiva. Dos anticonvulsivantes, nós temos dois clássicos, né, que é o topiramato e o ácido valproico, que é o valproato de sódio. Ele é mais utilizado, especialmente em pacientes com migrânia episódica, mas que tenham comorbidade, em particular a epilepsia, no caso do valproato, né, e do topiramato. E nos pacientes obesos, é preferível o topiramato por conta da indução de perda de peso. Nesses dois grandes grupos, nessas duas medicações pertencentes ao grupo dos anticonvulsivantes, temos que ter um especial cuidado de não utilizar em grávidas por conta do risco teratogênico, em particular do valproato. E a contraindicação clássica do topiramato que cai em prova é a nefrolitíase,
Outros grupos que são de profilaxias são os profiláticos que são menos usados e caem menos em prova. Alguns são menos usados por menor disponibilidade, que é, no caso, os bloqueadores de canal de cálcio, que é a flunarizina, verapamil. Eles são muito bons, especialmente para pacientes que têm enxaqueca vestibular, né? Mas são contraindicados pacientes deprimidos, ou com parkinsonismo, ou pacientes que possam ter algum distúrbio do ritmo cardíaco. Outra classe que são os MABs, né, o anti-CGRPs, eles são utilizados tanto como profilaxia, mas alguns deles podem ser usados também nas episódicas, né, nas episódicas e na fase aguda. Eles são uma medicação relativamente segura, com exceção a gente tem limitações de dados na gestação. Essas medicações, os MABs, eles são, assim, em tese, mais seguro do ponto de vista cardiovascular, mas o Eronumab, por exemplo, pode incorrer em crise hipertensiva. Outra classe que são os gepantes, né, tá, que são os atogepantes, rimegepantes, também são medicações utilizadas especialmente como linhas mais finais de tratamento para profilaxia. Eles são excelentes, então tem apresentações orais, mas não tem no Brasil, e a contraindicação clássica deles seria insuficiência hepática. Botox também é uma possibilidade para pacientes com enxaqueca crônica, mas ele é contraindicado em grávidas ou pacientes que tenham doenças da junção neuromuscular. E agora, passando para o grupo das cefaleias trigemino-autonômicas, pessoal, que é um grupo também comum de cair em prova, tá? Então não é para esquecer. Aqui eu deixei a tabela para vocês com as principais características que vocês vão encontrar, mas eu vou resumir. Então, a cefaleia em salvas, ela é uma cefaleia trigemina autonômica, é o protótipo da cefaleia trigemina autonômicas, tá? Ela tem uma preferência pelo sexo masculino, então em prova, gente, eles vão colocar geralmente um homem de jovem, né, entre os 20 e 40 anos, tem o fator de risco do tabagismo também, mas é um homem entre 20 e 40 anos que tem um quadro de dor excruciante, unilateral, orbital, geralmente unilateral só, né? Orbital, frontal, temporal, e que as crises de dor, elas duram no máximo 3 horas, então é de 15 a 180 minutos, e podem ter mais de uma crise durante o dia. É aquele paciente que tem a crise, para e tem outra crise. Então ele tem um período de acalmia completa da dor. E a gente geralmente tem sintomas ipsilaterais autonômicos, né? Ou seja, do mesmo lado da dor a gente tem lacrimejamento, congestão nasal, pitose, tá? Nos pacientes que têm esse tipo de dor, o tratamento agudo é a oxigênio-terapia e pode ser combinada a oxigênio-terapia junto com sumatriptano. Já vi também cair em prova, tá? Então a combinação dos dois pode ser feita como primeira linha porque aumenta a efetividade. Mas de clássico mesmo, o oxigênio geralmente é suficiente. Profilaxia, geralmente bloqueador de canal de cálcio, que é o verapamil, é a primeira linha. Nos outros pacientes você pode usar lítio, topiramato, o paciente tem um distúrbio de ritmo cardíaco que não possa usar. Outra que frequentemente cai em prova é a hemicrania paroxística, que aí geralmente você vai ver na questão um predomínio mais feminino, que coincide com o predomínio epidemiológico, tá? A dor, ela é unilateral, ela é temporal, frontal, periorbital e tem sintomas autonômicos. Mas aí o aluno vai levar a dúvida, poxa, e como é que eu vou diferenciar uma da outra? No geral, a grande diferença que você vai ver na prática e nas provas é o tempo. O paciente que tem a hemicrania paroxística, no geral, as crises são muito curtas, 5 minutos, 10 minutos, só que tem uma frequência elevadíssima ao longo do dia. Então, tem 20 crises. Tem crise, e dura pouco tempo, mas assim, 20 crises por dia. O paciente com salvas tem 2, 3 crises prolongadas. No caso da hemicrania paroxística, a gente tem uma resposta completa à indometacina, então ela é uma cefaleia que é para praticamente sumir com a indometacina. Inclusive, quando a gente não tem tanta certeza, né, do diagnóstico, quando a gente vê um paciente que não responde à indometacina. Então a gente começa a questionar se é possível ser realmente uma hemicrania paroxística, que a taxa de resposta é muito alta nessa entidade. As outras cefaleias, né, que acontecem em trigemina autonômica, que são um pouco mais raras, essas eu já vi cair pouco em provas, são a SUNCT e a SUNA, tá? A SUNCT
ela é uma cefaleia que ela tem a característica de ser predominantemente em pacientes do sexo masculino. As crises são bem mais breves do que a hemicrania. Então, se fosse uma hemicrania que dura assim 2, 3 minutos, tá? E tem a injeção conjuntival e o lacrimejamento. No caso da SUNA, geralmente a gente tem essa dor, mas sem a injeção conjuntival. São muito raras, né, esses tipos de dor de cabeça, e o tratamento geralmente com anticonvulsivante, como lamotrigina, topiramato. Outro ponto que é importantíssimo vocês saberem para pró, pessoal, é os principais sinais de alarme para cefaleias secundárias, tá? Então, aqui eu tenho um acrônimo do SNOOP-10, né? A gente tem os 10 red flags clássicos, né? Que é a progressão da uma cefaleia progressiva, a presença de sinais neurológicos, gravidez, o trauma craniano como precipitante da cefaleia, histórico de imunossupressão, neoplasia, dor desencadeada pelo esforço físico. É muito importante vocês saberem esse ponto. Mas o SNOOP-10 ele traz ainda um acrônimo outras coisas, como sintomas sistêmicos. Não quer dizer que toda cefaleia com febre você vai indicar, né? Alguns desses são orange flags, como por exemplo sintomas sistêmicos. Não é obrigatório você já investigar toda a cefaleia febril com líquor e tomografia, porque imagine, paciente com influenza, paciente com dengue, ele vai ter cefaleia e vai ter febre. Então você vai analisar caso a caso. Então vamos agora para as questões. Como é que isso aqui cai nas questões do Enário? Então, aqui tem uma mulher de 23 anos, aqui foi uma questão do ano passado, tá? Então, mulher de 23 anos, ela apresenta desde a adolescência uma cefaleia hemicraniana de média a forte intensidade, pulsátil, associada a fono e fotofobia. Náuseas que dura em média 6 a 8 horas, melhorando após o sono. Em função da frequência da crise, ela vem usando analgésico comum 15 dias por mês nos últimos 3 meses. A mãe apresentava até os 50 anos de idade quadro semelhante, né? E os exames laboratoriais e de neuroimagem foram todos normais. Diante desse cenário, a conduta inicial então vamos raciocinar já de cara. Só que é paciente com enxaqueca clássica mesmo, toda a descrição clínica, inclusive com sinais de cronificação, né? A gente tem muitas dores, está motivando ela a usar mais de 15 dias de analgésico por dia nos últimos 3 meses, vai até acrescentar depois uma cefaleia para abuso de analgésico. Então, perante isso, como é que a gente iria tratar, por exemplo? Então, iniciar topiramato frente ao diagnóstico de cefaleia tensional, já vamos excluir, pessoal. Não é tensional. Então, a gente já excluiria a letra A e a letra C. E a letra E também. Então, a gente tem uma paciente com migrânia, mas é uma paciente com uma migrânia já grave, né? Então, a gente está tendo muitos dias de dor, mais de 15 dias de dor nos últimos 3 meses. Isso aqui preenche já critério para migrânia crônica. Por isso que a resposta correta vai ser a letra D. Então, a gente teria que já iniciar um profilático, por exemplo, de alta potência, como antagonista CGRP, frente ao diagnóstico de migrânia crônica. Não é obrigatório, poderia iniciar o topiramato, o valproato, mas o diagnóstico correto seria a migrânia crônica. Outra forma que cai frequente na prova é essa pergunta de medicação, vocês estão vendo. Então tem que saber as medicações, as contraindicações mais comuns. Então outra questão, ano retrasado, uma mulher de 22 anos com asma tem cefaleia recorrente desde os 12 anos de idade, que são intensas, pulsátil, holocraniana e associada a náuseas. As dores de cabeça ocorrem pelo menos 2 vezes por semana, tendem a melhorar cerca no meio-dia e após isso, a mulher se sente inútil pelo resto do dia. Então, a crise grave, né? Com base nessa suspeita dessa cefaleia, qual das seguintes terapias seria a mais indicada? Então, pessoal, que mais uma vez, a gente tem um quadro de migrânia. Lembre-se que ela está, nesse caso aí, bilateral, mas ela preenche os outros critérios, né? Para a própria cefaleia de migranosa. Então, qual seria a opção? Então, profilaxia diária, não é isso? Terapia diária, ou seja, você não vai dar um analgésico diário, então automaticamente você vai tirar o sumatriptano, que não pode nem ser usado todos os dias, que senão vai induzir hipertensão. Essa paciente topiramato seria uma terapia apropriada? Veja, ninguém mencionou a obesidade e ela é uma paciente em idade fértil, a gente sabe que também tem esse perigo, então topiramato e valproato já por isso a gente evita em mulher jovem, tá? A não ser que ele cite a obesidade como uma comorbidade muito importante. Propranolol, ela é uma opção para essa paciente? Veja, seria, mas ela é asmática, então a gente vai cortar também. E a última opção, realmente por eliminação, a amitriptilina. Mais uma vez para você ver que medicação é uma coisa muito comum no enário.
Outro ponto, então, que aí é que entra o ponto dos diagnósticos diferenciais, até para cefaleia secundária, que também é muito comum de cair no enário. Uma mulher obesa de 32 anos, ela vai ao consultório devido a quadro de cefaleia intensa 3 semanas. A dor é diária, de forte intensidade, latejante e holocraniana. Ela não tem aura nem gatilho, mas ela perde a visão quando espirra, ou seja, aumentou a pressão intracraniana, comprime o nervo óptico e tem a perda da visão. A tomografia de crânio está normal, o diagnóstico mais provável, então, uma condição que aumenta a pressão intracraniana, numa paciente obesa, que a tomografia está normal, se você excluir lesão expansiva, você tem que pensar na hipertensão intracraniana idiopática. Também é um tema comum de cair e o diagnóstico geralmente é sugerido por paciente ser obeso ou ter papiledema com imagem normal. É obrigatório a questão de fornecer que a imagem está normal antes de você pensar nesse diagnóstico, tá? Outra opção, outra questão, mais uma vez medicação. Então, uma gestante de 32 semanas de idade gestacional foi ao pronto atendimento devido a um quadro de enxaqueca. Ela não apresenta sinais de alarme e sua dor é semelhante a todos os episódios prévios. A terapia abortiva mais indicada é... Então, pessoal, aqui é uma questão mais específica e até um pouco polêmica a resposta. Mas, de fato, a gente vai pensar ela como um sumatriptano oral? Veja, o sumatriptano ele pode ser utilizado na gestação, agora mais no primeiro e segundo trimestre. Terceiro trimestre tem que evitar por conta do risco de doença hipertensiva gestacional, tá? O ibuprofeno, isso aqui deu muita polêmica por conta dessa ponto do sumatriptano. O ibuprofeno, ele é um AINE, então deve ser evitado, obviamente, na gestante, assim como o ácido valproico, o tenoxicam. O ácido valproico, obviamente, ele é teratogênico, então a gente vai evitar, a gente passou do período do primeiro trimestre, mas vai evitar, então acaba por eliminação sobrando a hidrocortisona, que de fato raramente é usada como analgésico. Na gestante, geralmente a gente acaba usando a dipirona ou paracetamol, em alguns casos usa só paracetamol de fato, que alguns centros contraindicam dipirona na gestação. Mas por eliminação, a resposta ficou letra E. Então vamos agora para as doenças cerebrovasculares, fazer aqui a revisão breve, assim. Então, pessoal, o que não esquecer de AVC isquêmico? A gente não pode esquecer as principais etiologias, que são as etiologias ateroscleróticas, de grandes e pequenos vasos, né? Que tem fatores de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, todos aqueles fatores de risco para doenças cardiovasculares. E as causas cardioembólicas, que representam cerca de 30% dos casos de AVC. Dentre elas, fibrilação atrial, IAM recente, valvopatia, insuficiência cardíaca por si só é um fator de risco. O diagnóstico vai ser um quadro clínico típico e a neuroimagem a gente vai começar geralmente com a tomo sem contraste para descartar a hemorragia, mas a maior parte do centro já indica tomo e angiotomo. Mas para a questão, gente, a tomo sem contraste já é geralmente o passo inicial para você descartar a hemorragia e decidir se vai trombolizar ou não. Mas a trombectomia vai precisar da realização da angiotomografia. O tratamento, então, que é um ponto extremamente importante vocês saberem, até porque vem tendo mudanças recentes, nos últimos 6 anos, especialmente, né? A janela clássica para trombólise, pessoal, é até 4h30 do início dos sintomas, tá? Então, a gente já vai trombolizar um paciente que tem um AVC isquêmico, no geral, um AVC isquêmico com NIH acima de 5, porque os AVCs minors, em tese, não são trombolizados, exceto se for considerado um déficit incapacitante. E o que é considerado déficit incapacitante? Por exemplo, um paciente que é destro, perdeu a força da mão, ou é um pianista e perdeu a força da mão, ou um paciente que tem déficit de linguagem, que a gente considera como um déficit incapacitante. A trombólise até 4h30, a gente vai olhar aquela lista clássica de contraindicações, pode ser feita, mas ela pode ser feita em janela estendida de até 9 horas, que a maior parte dos centros e bancas usam até 9 horas, que é baseada no estudo Extend, mas já foram até artigos publicados em janelas desconhecidas ou janelas maiores que 9 horas, no caso se for usar tenecteplase, ou se for um paciente que tem uma ressonância sem nenhuma alteração no flare, né? Porque a gente tem que lembrar, a ressonância num paciente que tem um AVC e está fora da janela é um exame fundamental, porque a gente vai fazer o mismatch entre a difusão e o flare. A difusão ela vai alterar na área de infarto e na área de penumbra, certo?
E o FLAIR só vai alterar na área de infarto cerebral definido. A partir dessa diferença, dessa relação entre a área de penumbra e a área de infarto definida, a gente consegue incluir o paciente para fazer trombólise em janela estendida, por exemplo. Esse racional vale também para a trombectomia. A gente pode usar a ressonância ou a tomo de crânio perfusão. A trombectomia mecânica, janela clássica, até 6 horas, com aquela regra dos 6, né? Que é até 6 horas, NIH superior a 6, e aspects, que é aquela escala tomográfica de quantidade de lesão no território da cerebral média, o aspects tem que estar acima de 6, ou seja, não pode ser um infarto já muito grande. Porque se for um infarto muito grande, em tese, não teria benefício, em que pese alguns estudos mostrarem que tem mais recentemente. A janela estendida, ela pode ser mais utilizada, a mais utilizada é do estudo Down, que é até 24 horas. No caso de pacientes que passam dessas 6 horas, mas que têm perfil radiológico favorável, ou seja, tem uma ressonância com uma grande área de penumbra e uma pequena área de infarto. E é obrigatório a oclusão de um grande vaso, como porção intracraniana da carótida interna, as porções M1, M2 da cerebral média são os 3 principais, e a basilar também entra como possibilidade para trombectomia. Os pacientes que não são candidatos a terapias de intervenção, eles vão usar, e tem um AVC de causa desconhecida ou sabidamente aterosclerótica, vai usar o antiagregante simples, o AS, né? E a dupla antiagregação se for um AVCI minor, né? Ou seja, um NIH menor que 5 na maior parte das referências, ou menor que 3 em algumas outras. A dupla também pode ser utilizada no caso de AIT de moderado risco, né? Quando tem um ABCD2 acima de 4. Os anticoagulantes são um tratamento também no AVCI ou no AIT cardioembólico, mas no caso de AVCI a gente não pode entrar já de cara. Então o paciente com FA, que fez um AVC hemisférico gigante, a gente não pode entrar de cara com anticoagulante pelo risco de transformação hemorrágica. Então a gente posterga isso em alguns tempos, então até 21 dias, 14 dias, a depender da fonte e do tipo de AVC. Outro ponto que vai ser importante é o AVC hemorrágico, tá, gente? Principal causa disparada, hipertensão arterial. A hemorragia hipertensiva é a primeira que vai cair. Outra que pode cair também é a angiopatia amiloide. Mas a angiopatia amiloide, ela geralmente é responsável por uma hemorragia lobar, e a questão geralmente traz um paciente muito idoso ou portador de Alzheimer que tem uma hemorragia de localização lobar específica. O quadro clínico ele vai ser, nas questões, igual ao do AVCI, né? Exceto que geralmente ele vai dar um pico hipertensivo, vai dar uma pressão arterial bem mais elevada aqui no início para vocês. E o exame de imagem indicado, a tomografia simples geralmente é o suficiente. Só que pacientes jovens, as questões muitas vezes podem trazer causas atípicas, como por exemplo, malformações e coagulopatias. Ele vai dar essa dica para você. Então vai ser um paciente que entra com AVCH e não estava hipertenso, ou é um paciente que tem uma febre associada. Então ele vai sair desse grupo clássico da hemorragia hipertensiva. Fato que é importante você saber para a prova, essa escala ICH, que ela é válida somente para hipertensivo. Ela foi validada, na verdade, para hemorragia hipertensiva, que ela é um score prognóstico, né? Ela vai levar em consideração o Glasgow, o volume do hematoma, a extensão intraventricular ou não, a localização, se é supra ou infratentorial, e a idade acima de 80 anos. Quanto maior a pontuação, maior a mortalidade. O tratamento da hemorragia hipertensiva aqui eu queria que vocês olhassem com muito cuidado, porque teve uma atualização recente, de 2022, em que indicou que a meta pressórica inicial que a gente que a gente tinha a meta de 140 a 160, na verdade com essas atualizações, a meta agora foi uma PA ainda menor, com abaixo de 140. Então isso aqui pode cair em prova, tá, pessoal? A meta antes era 140, 160, agora é abaixo de 140, se o paciente, obviamente, tolerar, né? Nos pacientes que têm hemorragia intracraniana de causa específica, por exemplo, coagulopatia por Marevan, você vai fazer a reversão da anticoagulação com plasma físico congelado, ou crio precipitado, ou se é uma hemorragia, por exemplo, da bigatran, você vai dar o reversor, né, o darucizumab, por exemplo. Outro ponto que tem que saber para a prova é indicações cirúrgicas, né? Pacientes com hemorragias lobares superficiais acima de 30 ml, ou pacientes que têm hemorragias cerebralares acima de 15 ml que estejam piorando, ou os que têm complicação. Então, é indicação indiscutível de você indicar para cirurgia de drenagem ou às vezes uma craniotomia, craniectomia.
Não é indicado, pessoal, profilaxia de crise epilética nesses pacientes, tá bom? Hemorragia subaracnoide, outro ponto importante dos cerebrovasculares que não esqueçam para a prova de estudar, tá? A gente tem a ruptura de aneurisma saccular como a principal causa, localizações mais comuns na comunicante anterior, posterior e bifurcação da cerebral média. Outras causas de HSA menos comuns é a malformação arteriovenosa, a HSA traumática, dissecção, a perimesencefálica, mas a que cai em prova, o grosso mesmo, é a mais comum, que é a aneurismática. O paciente geralmente tem uma cefaleia súbita, ou seja, em menos de um minuto atinge o pico da dor. Ele pode evoluir com sinais de irritação meninge, rigidez de nuca e um déficit neurológico. Pode ser focal ou um rebaixamento de nível de consciência, dependendo da gravidade. A tomo de crânio, pessoal, ela é um exame que aqui é importante também não esquecer para a prova. A tomo de crânio ele é um exame extremamente sensível nas primeiras 24 horas, em particular nas primeiras 6 horas. Mas se você tem alta suspeição clínica, você tem que partir para o líquor se a tomo não vier com sangramento. Porque o líquor ele vai ter uma xantocromia, vai ter hemorragia, vai ter hemácias lá dentro, mesmo passado esse período de 24 horas. Tá? Então é importante vocês saberem esse segundo passo. Um paciente, tem uma tomo normal. Próximo passo, líquor. Em alguns casos, o ideal seria líquor e angiotomo. Por quê? Existe um tipo raro, que é a chamada cefaleia sentinela, que é uma cefaleia súbita, que ocorre pela expansão aguda do aneurisma, mas sem romper sua parede. E nela, a tomo de crânio e o líquor, eles estão normais. Mas isso é pegadinha de prova, esse ponto especificamente eu acho difícil saber. Na alta suspeição, você vai pedir um angiotomo e uma angiografia digital. Outro ponto que é importante saber são as principais escalas, né, que cai de HSA. A escala Fischer, ela é uma escala radiológica que prediz o risco de vasoespasmo e de isquemia cerebral tardia, tá? No caso da Hunt-Hess, é uma escala clínica e ela geralmente está relacionada à gravidade e o prognóstico da hemorragia subaracnoide. Não é obrigatório vocês saberem todos os itens delas. Geralmente em questão, quando pergunta se uma é radiológica, outra é clínica. É muito difícil eles entrarem no pormenores, que é muita sacanagem, mas algumas bancas podem ainda pegar no pé. Então eu recomendo pelo menos passar o olho e dar uma lida. O tratamento da hemorragia subaracnoide, pessoal, a gente tem que medidas gerais, né? Tratar a hipertensão intracraniana, o controle da PA, ele tem que ser abaixo de 160, algumas referências até abaixo de 140, até o aneurisma ser resolvido. Depois que clipou ou embolizou, você tem que tem que tolerar a hipertensão do paciente. Então, ele tem que ser evitado grandes picos hipertensivos, mas a partir do terceiro dia, geralmente até não se preocupar muito, porque pode ser essa hipertensão, a hipertensão que está compensando um vasoespasmo. O vasoespasmo é outro tema frequente em prova, que ocorre geralmente após o segundo dia, no geral, quarta, 14ª literatura, mas a partir do segundo dia já vi cair em prova também. O pico é no 7º dia, tá? E o vasoespasmo, ele é relacionado também à isquemia cerebral tardia e ele deve ser prevenido com o nimodipino via oral. É rotina para todos os pacientes. A gente não consegue com a nimodipina reduzir a incidência de vasoespasmo radiológico. A gente vê que continua igual, mas evita a isquemia cerebral tardia que pode estar relacionada a ele, tá bom? Quando o paciente já tem vasoespasmo, você vai otimizar a volemia dele, não é mais hipervolemia, aquela regra do 3Hs não existe mais, é deixar euvolêmico e induzir hipertensão. Esse é o tratamento atual do vasoespasmo e nos pacientes muito refratários, angioplastia. Outro tema frequente em prova, pessoal, que eu vou deixar a tabela com os resumos para vocês, são as síndromes neurovasculares. Então é importante vocês saibam os principais síndromes das grandes artérias, como a cerebral média, né, que é a mais clássica de todas. O paciente tem déficit sensitivo, motor, contralateral, né, assim como uma hemianopsia contralateral. E a depender do hemisfério, ele vai ter afasia, se for hemisfério esquerdo, ou negligência, se for hemisfério direito. Outras síndromes são importantes, cerebral anterior, cerebral posterior. Já vi cair também em prova a síndrome da artéria de Peyronie, que é uma artéria, é uma variante anatômica que irriga as duas porções mediais do tálamo. Geralmente, quando cai em prova, ele coloca como isquemia das regiões talâmicas bilateral. Um paciente que vai com quadriparesia, rebaixamento de nível de consciência e faz uma isquemia talâmica bilateral.
As outras síndromes que podem cair de prova são as síndromes neurovasculares do tronco, que você, olha, é muito epônimo, né? Você olha e já fica desesperado. Mas eu recomendo você, olha, não esqueça, for para esquerda, olha, José, eu tô com pouco tempo para revisão, tá chegando a prova, Wallenberg. Não esqueçam de decorar a síndrome de Wallenberg, que é uma das mais clássicas que cai e é a mais comum das síndromes neurovasculares do tronco. A gente tem geralmente um quadro de vertigem, nistagmo, disfagia, disfonia, síndrome de Horner, unilateral, em que a gente tem a clássica síndrome sensitiva dissociada, perda de sensibilidade facial e contralateral do corpo, tá bom? Então a gente tem um paciente que tem um déficit sensitivo na face de um lado e contralateralmente sensitivo do outro lado. Então vamos ver como é que cai na prova. Então é uma paciente de 65 anos, hipertensa, que apresentou subitamente perda de força em limite direito, levada à emergência 2 horas após o início, está acordada, não pronuncia nenhuma palavra e obedece comandos verbais simples, como abrir a boca e fechar os olhos. O médico confirmou o déficit motor e observa desvio de comissura labial para a esquerda. A PA inicial 210 120, frequência cardíaca de 80, ritmo regular, tomo de crânio após 1 hora de entrada, tem uma hipodensidade frontoparietal esquerda. O aspecto foi classificado em 9. Iniciada a medicação antihipertensiva venosa e coletado exames de sangue, após 1 hora a PA estava 190 por 105. Então a gente já tem um tempo de 3 horas, né? Tudo bem, está na janela clássica. O que, é que a gente pode fazer então? Qual seria a conduta terapêutica? Está nas 3 horas iniciais? Vamos trombolizar. Cuidado. Aí é outro ponto frequente de cair em prova, que é a metapressórica. Nessa paciente, está contraindicado porque a gente tem que atingir a PA abaixo de 185, 110. Então esse número mágico não esqueça para poder iniciar. Então a gente controla a pressão e depois faz a trombólise química para diminuir o risco de hemorragia. Outra forma que cai na prova, tá, gente? Então, é uma síndrome de tronco, por exemplo, essa daqui. Ó. Numa emergência, um paciente tá de 70 anos, desenvolveu hemiplegia direita e outras manifestações neurológicas que indicavam que a isquemia se situava na região anterior da ponte. Você pode até, puxa, eu vou ter que lembrar daquelas síndromes todas, Millar-Glauber, Foville, não. Mas você tem que lembrar que síndromes de tronco, geralmente ele vai ter déficits que são cruzados. Geralmente é nervo craniano de um lado e força ou sensibilidade do outro. Nesse caso aqui, na ponte, você tem que lembrar que a ponte, um dos que passam, os nervos que saem dela, por exemplo, é o nervo facial. Então, pitose a gente espera? Não, é do nervo oculomotor, que é do mesencéfalo, tá? A gente espera, por exemplo, um estrabismo divergente à direita, ou seja, uma paresia de sexto à direita, a gente não espera, isso seria contralateral. Lagoftalmia é um sinal de paralisia facial periférica, né? Se a gente tem uma lesão contínua, geralmente seria contralateral. Então, se a gente tem uma hemiplegia à esquerda, se fôssemos ter um nervo facial, se tem uma hemiplegia à direita, se fôssemos ter um nervo facial, seria o nervo facial à esquerda. Por isso que, nesse caso especificamente, a gente ia lembrar de uma lagoftalmia, ou seja, paralisia facial de padrão periférico, mas contralateral ao déficit, para justificar de ser a ponte. Aqui tem outro exemplo clássico daquele que eu falei para vocês, da artéria de Pécheron, pessoal. Então, ó, paciente fumante, 59 anos, foi encontrado já em coma e a ressonância mostrou um AVC isquêmico com restrição à difusão, né, na ressonância, ou seja, um AVC isquêmico. E o paciente foi encontrado em coma, já de cara abriu com coma. Então, nesses pacientes, pessoal, vocês esperam a artéria cerebral média? De imediato, não. Ela pode evoluir posteriormente em coma se evoluir com herniação. Cerebral posterior, geralmente são sintomas visuais, motores contralaterais. A artéria recorrente de Roebner, aí é que não tem nada a ver mesmo, que é uma artéria mais anterior, os déficits são menores. A artéria de Adam-Kivix é da medula. Então, neste caso aqui, ó, pessoal, um clássico caso de Pécheron, por exemplo, que caiu há 2 anos. Um interno no último ano de medicina, é outra questão que caiu no enário. Então, um interno do último ano de medicina veio consultar você para saber qual o melhor estudo para avaliar o desenvolvimento de vasoespasmo 1 semana após a admissão por hemorragia subaracnoide. Qual dos seguintes seria o primeiro estudo mais apropriado? Então, para avaliar vasoespasmo, pessoal, você tem que ver velocidade, você tem que ver calibre do vaso. O exame padrão ouro seria a angiografia. Mas veja que a pergunta é, qual dos seguintes seria o primeiro
estudo mais apropriado e ele dá as opções. Então tem que ser um exame que a gente consiga ver os vasos. Tomo vai ver o vaso? Não. EEG vai ver o vaso? Não. PET scan vai ver o vaso? Não. Ressonância vai ver o vaso? Também não. Então, de fato, o primeiro exame para ver vasoespasmo é o ultrassom Doppler, né? Lembrando, ele é o exame mais utilizado por ser um método não invasivo e um ótimo método de rastreamento, mas o padrão ouro seria a angiografia para detectar vasoespasmo. Falando agora de meningoencefalite, pessoal. Então, gente, eu não vou aprofundar para vocês cada uma delas, mas eu vou dar os principais highlights, né? Meningite bacteriana, então a gente tem quadro clínico, cefaleia, febre, rebaixamento de nível de consciência. O que é que eu não devo esquecer de meningite bacteriana? Líquor, geralmente é pleostose neutrofílica, com consumo de glicose, tá? E aumento de proteína. E a gente vai tratar empiricamente a depender do grupo. E aí isso é um ponto importante para vocês na prova. No geral, o tratamento recomendado, Brasil, últimas referências do Ministério da Saúde, do Guia de Vigilância Epidemiológica de 2017, que foi relativamente atualizado em 2024, ainda é ceftriaxona. Só que a depender do local que você vai prestar a prova, vai ser ceftriaxona com vancomicina pelo risco de pneumococo resistente. Então é importante ver quais são as referências da prova. Nos pacientes que têm imunossupressão ou acima de 50 anos, é indicada a cobertura para listéria, então você vai acrescentar ampicilina, tá? E o corticoide, ele é obrigatório nas meningites bacterianas, mas ele tem evidência de fato para pneumococo, tá, gente? Tem uma discreta evidência para hemófilo no caso de perda auditiva, mas para adultos, praticamente dexametasona é indicado para pneumococo. Como é que cai na prova meningite tuberculosa? Geralmente ele vai descrever um quadro de meningite da base, paralisia de nervos cranianos e o líquor geralmente e o quadro clínico geralmente é subagudo. O líquor no caso de tuberculose é o mesmo do fungo, tá? Que já é uma pleostose linfocitária, geralmente com muita proteína e glicose consumida. A viral, o paciente vai estar clinicamente bem, a meningite viral, não é encefalite, tá? Meningite viral, o paciente vai estar clinicamente bem e o líquido vai ser uma pleostose linfocitária com glicose e proteína normal. Aí vai o ponto. Quando é que vira meningoencefalite? Encefalite, gente, pressupõe sinal focal. Paciente que tem alteração comportamental, paciente que tem confusão mental, paciente que tem crise convulsiva. Então, por exemplo, a meningoencefalite herpética, ela vai ter cefaleia, febre, alteração comportamental e crise, tá? Então, geralmente o líquido já vem com esse padrão. Se você suspeita, você vai fazer o aciclovir. Ponto importante para a prova, tem que saber os principais padrões de Gram, tá? Que cai na prova. Por exemplo, o meningococo, que é um diplococo Gram negativo, pneumococo, diplococo gram positivo, o hemófilo, que é um cocobacilo gram negativo, a listéria, um bacilo gram positivo. Tem outras opções também, mas é também importante vocês lembrarem desse ponto para a prova. Então vamos ver como é que cai no ENARE, né? Então um menino de 5 anos, previamente saudável, que é trazido à emergência pelo pai, há 24 horas notou inapetência, cefaleia, vômitos e febre. E o quadro foi considerado inicialmente como uma virose, no entanto o paciente evoluiu com uma crise convulsiva há 1 hora e desde então está sonolento e com suspeita de meningite. Para confirmação diagnóstico, as manobras semiológicas que podem a serem realizadas são sinal de Gowers, manobra de Gowers é o levantar miopático clássico de prova, nada a ver. Laseg é um sinal de irritação radicular, também nada a ver. Manobra de Barré, ela é uma manobra que é utilizada para força, então também nada a ver. Manobra de Laseg a gente vai para exclusão e fica então a letra E, como uns sinais de irritação meníngea clássico, tá? Aqui outra questão, um menino de 7 anos é admitido na emergência com cefaleia de forte intensidade, febre alta, vômitos 24 horas. Ao exame apresentava-se prostrado, com rigidez de nuca, além de ter petequias em membros superiores e tronco. A punção lombar é realizada e o resultado do líquido é sugestivo de meningite bacteriana. A antibiótico terapia de escolha nesse caso é... Pessoal, então assim... Aí vai depender da fonte, tá? Nesse caso, 2025, o ENARE considerou como tratamento empírico ceftriaxona e vancomicina. A gente não tem como brigar porque tem que olhar a fonte que ele utilizou. A ceftriaxona e vancomicina ela é recomendada na literatura americana, europeia, como terapia empírica pela alta taxa de resistência de pneumococo.
tá? Mas isso vai variar de banca para banca, aí pode ser um problema para vocês, mas se cair em prova, você tem respaldo para as duas respostas, mas de fato a ceftriaxona e vancomicina é a resposta mais moderna. Se for preferir uma, prefira ceftriaxona com vancomicina. Uma mulher de 45 anos apresenta crises convulsivas e seus amigos informaram que ela é previamente saudável, mas parecia confusa no dia anterior, ou seja, uma alteração comportamental evoluindo com crises convulsivas. Ela tem uma temperatura de 40 graus, então alteração comportamental, crise convulsiva, febre, e a tomografia mostrou uma hemorragia no lobo temporal direito. Então o que é isso, pessoal? Um AVCH primário? Não é. Então isso aqui é um quadro clássico da meningoencefalite. E o líquor dela veio com 10 mil hemácia, bem hemorrágico, com leucócito de 90 linfomonocitário, né? E proteína levemente aumentada, a gente não teve o valor da glicose, mas supõe que seja normal. Então, qual é que é o quadro aqui? Aqui é uma descrição clássica, gente. Hemorragia temporal, alteração comportamental, cefaleia, febre. Isso aqui é uma encefalite herpética. Então, diante dessa suspeita de encefalite herpética, qual seria a mais comum? Então, de fato, seria iniciar o aciclovir. Encefalite herpética cai geralmente nessa forma. Alteração comportamental, cefaleia, febre, líquor, linfomonocitário, com essa alteração no lobo temporal, que é clássico. Outra questão, então, a respeito da encefalite na pediatria. Então, vamos assinar lá a alternativa correta. A encefalite é uma síndrome neurológica branda e raramente fatal? É errado, pessoal. A encefalite geralmente é coisa grave. Meningite viral é uma síndrome branda. É uma das emergências médicas mais frequentes e facilmente tratável? Também é errado, pessoal. Ela é uma emergência relativamente rara e ela é tratável, mas facilmente tratável está forçando a barra. As causas etiológicas mais comuns são infecções virais, perfeito, e as doenças autoimunes, perfeito. Acabam sendo as mais comuns na faixa etária pediátrica. Mas vamos ver as outras. As encefalopatias agudas pós-infecciosas correspondem a 2/3 dos casos, e na grande maioria é possível a identificação do agente etiológico. Errado, pessoal. Ela é uma forma mais rara e frequentemente não é possível identificar o agente gatilho. É mais frequente em crianças com mais de 1 ano de idade e geralmente não acomete crianças saudáveis. É exatamente o contrário, pessoal. Então, acomete geralmente crianças saudáveis, né? E a faixa etária não é tão precoce assim como 1 ano. Geralmente é dos 3 aos 5 anos de idade. Então, de fato, a letra C seria a mais adequada. Outra questão que pode cair dentro desse grupo de meningoencefalites é essa daqui. Adolescente de sexo masculino, 12 anos, com história de rinorreia, dor de garganta, febre baixa há 10 dias. Foi atendido no pronto-socorro, foi feito o diagnóstico de uma IVAS e melhorou. Só que depois ele evoluiu com cefaleia, meningite, crises convulsivas, duração de 5 minutos, a toma apresentava resultado normal e o líquor apresentava discreta pleocitose linfomonocitária. Após 3 dias apresentava alteração comportamental, foram surgindo sinais neurológicos, ataxia, nistagmo e foi feita uma suspeita de ADEM. Caso clássico, pós-viral, depois desencadeia um quadro autoimune. Quanto ao diagnóstico e tratamento, assinale a alternativa correta. Então, o exame complementar padrão ouro para diagnóstico de ADEM é a angiotomografia? Não, é a ressonância magnética. A angiotomografia vai ver mais os vasos. A letra B, o diagnóstico de ADEM é clínico e a confirmação é feita por achados compatíveis, embora inespecíficos, como a ressonância magnética. Correto, pessoal. O diagnóstico é clínico radiológico, né? Vou deixar mais bonitinho essa afirmação. A gente não vai fazer biópsia cerebral em todos os pacientes. A gente não consegue, por exemplo, isolar um anticorpo no líquor que vai confirmar o diagnóstico de todas as formas de ADEM, tá? Vamos ver os outros porque está errado. Pontos focais ou alterações, pontos focais ou lentidão focal são achados mais frequentes no eletrocefalograma ocorrendo na maioria dos pacientes. Nada a ver, o eletrocefalograma não ajuda no diagnóstico de ADEM. É indispensável a presença do anticorpo MOG para o diagnóstico de ADEM? Também está errado. A maior parte, na verdade, é anticorpo negativo. Diante do diagnóstico compatível com ADEM, está indicado o uso de imunoglobulina por 5 dias e corticoides no caso refratários. Não é só no caso refratário, pessoal. Já no tratamento inicial, geralmente a gente começa com o metilprednisona, a pulsoterapia e a imunoglobulina. Não é nos refratários de fato. Então, resposta mais adequada, letra B. ADEM, não esqueçam isso. Geralmente o paciente que tem infecção desenvolve um quadro autoimune do sistema nervoso central, subagudo, com encefalopatia, crise, sinais focais. O tratamento inicial é a pulsoterapia. Quando é refratário, a gente faz a pulso associada a imuno ou plasmaférese.
O que é que cai de neuromuscular, pessoal? Neuromuscular, vocês não podem esquecer das 3 principais causas de paralisia flácida que cai na prova, que é Guillain-Barré, mielite transversa e miastenia graves. Passando highlights de cada um. Guillain-Barré, geralmente o paciente tem um quadro infeccioso precedente, diarreia, IVAs, e começa um quadro, geralmente que cai em prova, é ascendente de paralisia flácida arreflexa, tá? Então é um ponto que é muito frequente. E o líquor, geralmente, ele vai dar um líquor com dissociação albumino-citológica. É uma citologia normal ou levemente aumentada com a proteína bem alta. Tratamento, imunoglobulina ou plasmaférese, a depender do caso. A mielite transversa, ele vai dar geralmente um quadro de uma paralisia flácida, só que com nível sensitivo. Então a gente vai ter um nível bem definido, diferente do Guillain-Barré, quando tem sintoma sensitivo é inespecífico. E a gente tem hiperreflexia, é a dica clínica geralmente das provas que tem para mielite transversa. Geralmente a causa mais comum é viral, então o líquor geralmente vem com pleustose, linfomonocitária, mas nos casos idiopáticos a gente vai fazer o tratamento com corticoide. A miastenia, a prova vai dar para você o padrão que é típico dela, que é um quadro flutuante de sintomas bulbares, de sintomas oculares, por exemplo, disfagia flutuante, pitose flutuante, diplopia flutuante, fraqueza flutuante. E aí a gente vai ter como tratamento o uso do Mestinon, né, a piridostigmina, né, a diagnóstico da miastenia grave, a gente vai ter a eletroneuromiografia, que a gente vai ter um padrão de decremento de mais de 10%, o jitter aumentado, né, uma instabilidade na fibra única, e a gente tem também um anticorpo positivo, um anticorpo receptor de acetilcolina na forma autoimune como o mais comum. Tratamento sintomático já falei para vocês, e o tratamento de manutenção vai ser o imunossupressor, como corticoide, azatioprina e indicada a timectomia na presença de timoma. Só para lembrar para vocês as variantes que podem acontecer de Guillain-Barré, que é importante saber de prova, é a de síndrome de Miller-Fisher, que a gente tem a tríade clássica de oftalmoparesia, arreflexia e ataxia, mas tem outras variantes possíveis também. E de doenças genéticas que caem na prova do ENARI, distrofia muscular do Duchenne é muito importante você lembrar, tá? Geralmente vai ser uma criança do sexo masculino, que vai ser uma alteração da marcha, perda de força, ou leve atraso da marcha que vai evoluindo com perda de força, levantar de Gowers, né, que é o sinal de marcha miopática, geralmente, associado a uma CPK muito elevada. O teste genético vai demonstrar a deleção, duplicação no gene DMD, que é o mecanismo mais comum, e o tratamento corticoterapia, mas a gente tem surgido recentemente os exon skips, terapia gênica, mas eu acho difícil cair em prova esse detalhe tão específico. Outra doença importante para você lembrar no ENARI é a AME, tá? Atrofia muscular espinhal, que a forma mais comum que eles vão colocar é uma criança com atraso motor, vai ter muita fraqueza, hipotonia e geralmente ele coloca fasciculações na língua, né? Que é um sinal de adenervação aguda, e a CPK ele vai dar normal. Então esse é o protótipo de criança que cai às vezes em prova de residência. Aí agora vamos ver um exemplo de questão neuromuscular. Então, a mulher de 45 anos com miastenia apresentou ao pronto-socorro com fadiga, mas estava taquipneica com frequência 22 e não conseguia contar até 10. Os testes da função pulmonar revelaram uma capacidade vital menor que 1 litro, então provavelmente bem menos que 30 ml por quilo, provavelmente. E qual seria a melhor conduta? Pessoal, paciente com miastenia está em vigência de insuficiência respiratória. Crise miastênica é essa a definição. É um paciente com miastenia e que tem uma falência ventilatória. Por exemplo, o paciente que não consegue contar até 20 numa expiração única, o paciente que tem uma capacidade vital menor que 30 ml por quilo, né? Então, é um sinal de iminência de fadiga ventilatória. O primeiro ponto é garantir via aérea, depois você vai fazer imuno ou plasmaférese. Menino de 3 anos é levado ao consultório de neurologista pediatra com fraqueza progressiva e o diagnóstico que está possível é um Becker ou um Duchenne. Qual das seguintes afirmações é mais presente em relação a essas duas condições? Gente, você tem que lembrar, o Becker e o Duchenne são o mesmo gene, é um DMD, tá? Mutação no DMD, que é o gene da distrofina. Só que o Becker é mais tardio, mais brando, e o Duchenne mais precoce, mais grave. Então, o Becker difere do Duchenne pelo início mais tardio. O padrão de herança é diferente? Não, ambos são herança ligada ao X. O Becker é semelhante ao Duchenne devido à mutação genética, compartilhando o mesmo padrão de herança. Correto. A gente tem uma herança ligada ao X.
Mães de pacientes com Becker e Duchenne são frequentemente sintomáticas? Incorreto. A maioria é assintomática. Elas podem ter cardiopatia. O Becker é uma forma mais rapidamente progressiva do Duchenne? Incorreto, pessoal. Geralmente é a forma mais branda. Diferentemente do Duchenne, os pacientes com Becker não costumam apresentar fraqueza respiratória. Incorreto, pessoal. Vai apresentar só que mais tardiamente na doença. Então, de fato, a correta é a letra B. Outro exemplo, menino de 3 anos é levado ao pronto-socorro de pediatria com fraqueza de membros inferiores, quedas frequentes e dificuldade para se levantar. A mãe notou que suas pernas estão muito mais grossas nos últimos meses. Além disso, fala pouco para sua idade, tem um atraso de linguagem, né? Tem uma CPK muito elevada. Esse aqui, pessoal, é o protótipo de Duchenne, né? Então, se a gente tem o protótipo de Duchenne, qual seria o tratamento? O uso de corticosteroides é capaz de provocar modificação no curso natural da doença, melhorando a força muscular, retardando em 1 a 3 anos a época de confinamento à cadeira de rodas. Correto, pessoal. Mas vamos ver as outras. O Duchenne é uma miopatia autossômica dominante? Incorreto. Ela é ligada ao X. É contraindicada a vacinação de gripe nessa criança? Incorreto também, pessoal. Não é uma contraindicação formal. O fenômeno miotônico já está presente? Miotonia não existe em Duchenne, tá? E a letra E observa-se um excesso de distrofina? Incorreto, pessoal. A gente tem uma falta de distrofina na membrana do músculo. A outra forma de questão que vai cair para vocês, né? Então foi a do ano passado, por exemplo, é um paciente de 46 anos que é levado ao serviço de emergência com quadro de diplopia há 3 dias e nas últimas 24 horas está com dificuldade de deambular. No exame físico, o que ele tem de positivo neurológico? Ele está com acordado, lúcido, orientado, sinais vitais normais e apresenta uma paralisia da musculatura extraocular e uma força preservada, mas uma paralisia associada a uma arreflexia com hipotonia e uma dismetria nos 4 membros, ou seja, tem ataxia, oftalmoparesia e oftalmoparesia e arreflexia. Isso aqui é o que, gente? Miller-Fisher. Outro ponto pode ser comprado de Miller-Fisher e da encefalite de Bickerstaff, que elas compartilham o mesmo anticorpo, é o nome dele, que é o GQ1B. Mulher de 15 anos desenvolve de forma lenta e progressiva e insidiosa atrofia muscular proximal bilateral em membros inferiores e atrofia muscular e fraqueza bilateral distal em membros superiores, atingindo a musculatura das mãos e da loja flexora de antebraços. Após a confirmação pela eletromiografia, é diagnosticada com a seguinte forma: miopatia. Então, gente, esse aqui é uma miopatia, geralmente a questão foi meio sacana, né? Porque pegou uma forma de miopatia que é muito mais frequente em idosos, né? E que tem uma preponderância nessa faixa etária por ser uma miopatia geralmente degenerativa. Nessa faixa etária, de fato, numa paciente que tem uma atrofia muscular proximal dos membros inferiores, né? A gente não iria pensar de cara nela, mas é de fato a miopatia com corpúsculo de inclusão, que ela é uma miopatia que o clássico é o paciente que tem dificuldade de levantar-se da cadeira e de segurar as compras, ou seja, ele tem fraqueza proximal de membros inferiores e distal de membros superiores. Deu muita polêmica essa questão, porque é muito raro miopatia de corpúsculo de inclusão na infância e adolescência. O mais adequado, por exemplo, para essa idade, seria, por exemplo, uma face escapulomeral, mas o padrão realmente de fraqueza da face escapulomeral não é isso. A gente não tem envolvimento descrito, envolvimento facial, a gente não tem envolvimento distal de membros inferiores. Então, de fato, é uma IBM. Se eles tivessem trocado a idade, eu acho que a maioria do pessoal teria acertado a questão. Crises epiléticas, pessoal. É importante que vocês saibam as principais síndromes eletroclínicas focais. A principal delas é a epilepsia rolântica, pessoal. A epilepsia rolântica, ela tem um pico entre os 7 e 10 anos. Geralmente são crises parciais hemifaciais, tá? Então o paciente tem mais durante a noite, piscamentos, desvio de comissura labial, cialorreia. E o eletro mostra descargas de padrão centrotemporal. Outras formas focais é a epilepsia de Panaya-Topoulos, né, que é uma epilepsia que tem crises mais que parece crises autonômicas, fez crises epiléticas, vômitos, palidrese, midríase, e a epilepsia occipital de Gastaut é outra possibilidade. Nas formas generalizadas, vocês não devem esquecer de dar uma olhada, especialmente na epilepsia de ausência infantil, que cai até o eletro dela geralmente, que é o pico do paciente 4 a 10 anos de idade. A gente tem paradas comportamentais com começo e término abrupto e de curta duração. Mas o eletro clássico que cai em prova é a
ponta onda generalizada 3 Hz, é o clássico. Tratamento, nesse caso, zetossuccinida. Das generalizadas eletroclínicas, é a mais comum. A gente tem outras formas, por exemplo, a West, Gastor, que também podem cair, né? Mas, de fato, das generalizadas, a mais importante você saber é a ausência. Segundo lugar, depois seria o West, particularmente, né? Outro ponto importante em prova é o estado de mal epiléptico, tá? O estado de mal epiléptico, quando a gente tem uma crise que dura mais de 5 minutos, a antiga definição era de 30 minutos, mas hoje mais de 5 minutos já é definido como estado de mal epilético. O estado de mal, a gente tem que seguir o protocolo de tratamento. O primeiro ponto é o diazepam, o benzodiazepínico. Depois a gente vai começar já o anticonvulsivante se o paciente não melhorar, como, por exemplo, fenitoína, fenobarbital, valproato. Depois desse passo, pessoal, a gente pode ou finalizar a dose do anticonvulsivante, por exemplo, se a gente começou uma fenitoína em dose 10 mg por quilo, a gente finaliza para a dose realmente de ataque de 30 mg por quilo. Ou nos pacientes que têm, por exemplo, sinais de insuficiência respiratórias ou não melhoram, você já vai partir para os anestésicos, a intubação e a indução do coma. Ponto importante para não esquecer na prova, como falei para vocês, alguns padrões de eletro podem cair na prova, por exemplo, o complexo espícula onda lenta 3 Hz, que é clássico da ausência infantil, que é esse aspecto que vocês estão vendo aqui, generalizado nessa montagem bipolar, tá? A síndrome de Lennox-Gastaut já vi ser cobrada em prova, não especificamente no NENARE, mas o clássico dela é complexo espícula onda lentas, menos de 2,5 Hz, né? E ele tem alta amplitude e tem essa característica de ser multifocal. Lennox-Gastaut, lembre-se que é uma encefalopatia epiléptica, né? Que o paciente tem crises tônicas, atônicas, mioclônicas, tem deficiência intelectual associada, então geralmente ele dá essa dica na questão e coloca um eletro desse padrão. E a forma de West, né, que é um eletro também importante vocês não esquecerem, que é o clássico achado de espículas e ondas agudas generalizadas de alta amplitude, que é a característica da ipsarritmia, que é um exemplo aqui desse eletroencefalograma, né, que a gente tem essas ondas agudas generalizadas com algumas espículas, demonstrando o padrão mais comum. Crise febril, pessoal, pontos importantes para saber para a prova, tá? A maior parte é simples, tá? E os critérios de complexa seriam duração acima de 15 minutos, mais de uma crise em menos de 24 horas, pacientes com crise de início focal ou uma recuperação muito prolongada. A maior parte das vezes não vai ter recorrência, né? 30% pode recorrer e não precisar de anticonvulsivante. Então já vi cair em prova muito essa diferença da simples para a complexa, é importante, e a indicação de não usar o anticonvulsivante nesses casos. Agora vamos ver como é que caem as questões na prova, né, gente? Então, paciente de 5 anos vem apresentando na escola episódios que não responde quando é chamado, mantendo olhar fixo com duração de segundos, tá? Então ele tem uma parada comportamental, olhar fixo, dura segundos, e a professora observa movimento despropositado nos dedos da mão e piscamentos. Esses episódios ocorrem 3 a 4 vezes por dia. É uma paciente que nasceu de parto normal, sem intercorrência, com desenvolvimento psicomotor normal, e o exame neurológico é normal. O eletro mostra paroxismos frequentes, ponta onda, 3 Hz, né, por segundos, ou seja, um paciente com uma ausência. E iniciou o anticonvulsivante e piorou a crise. Aí é que é uma ausência infantil mesmo, que é essa característica de piorar com o bloqueador do canal de cálcio, bloqueador do canal do sódio, que é a carbamazepina. Aqui, apesar dessa descrição de uma ausência típica, a gente tem uma pergunta que é outra. Ele pergunta da semiologia da crise. Esse padrão de crise são sugestivos de que tipo de epilepsia? É uma epilepsia do lobo temporal? Não, pessoal. A lobo temporal, geralmente a gente pode ter paradas comportamentais, mas elas são muito prolongadas, com período pós-ictal confusional ou alterações comportamentais. Lobo frontal geralmente tem crises hipermotoras no sono, em particular. Isso é uma crise generalizada motora? Não é, pessoal. A crise ela inicia de forma não motora, né? Com um padrão que a gente diz que é típico da ausência, né? Que é esses movimentos despropositados, às vezes pode acontecer na ausência infantil, às vezes até umas mioclonias parciais, e de fato é a semiologia clínica e o eletroencefalograma mais típico. Então é uma
crise aí generalizada, não motora, no caso, uma ausência típica, né? Então, não motora típica da ausência. Não foi uma grafia muito das melhores na questão, mas também está valendo. Outra questão clássica, lactente de 4 meses começa a apresentar contrações tônicas súbitas com movimento da cabeça para trás, dura 1 a 2 segundos e tem cluster, chegando a 30 vezes ao dia, ou seja, contrações em cluster, isso é um espasmo epiléptico até que se prove o contrário num lactente, sendo mais frequentes nesse período de transição do despertar. Ele não levanta a cabeça em decúbito ventral, nem rola de decúbito dorsal, então está inferindo que haja provavelmente um atraso no desenvolvimento. O eletroencefalograma mostra uma atividade desorganizada, com ausência de ritmos normais, com ondas lentas de muito elevada amplitude, ondas agudas, espícula, poliespícula, ou seja, padrão caótico, padrão de ipsarritmia. Ipsarritmia, já por eliminação, nesse caso, a gente dá um diagnóstico da síndrome de West. Qual seria a primeira linha de tratamento? A primeira linha de tratamento é vigabatrina, pessoal. A gente pode fazer a associação de vigabatrina com corticoide, ACTHs em alguns casos mais refratários, mas de fato a vigabatrina é a primeira escolha nesses pacientes. Uma mulher de 19 anos apresentou episódio de formigamento e dor no membro superior esquerdo e na face. Às vezes ela sentia que seu braço não lhe pertencia. Então a gente tem sintomas sensitivos, certo? No membro superior esquerdo e na face. Inclusive perdendo a sensibilidade e achando que não é dela. É mais provável que o eletro, se for, né, a gente considerando uma epilepsia, que é o que a questão fez a gente inferir que é uma epilepsia, se for uma atividade epileptiforme decorrente, né? Qual seria a localização? Então, gente, crise sensitiva é só você pensar na neuroanatomia. Vai ser córtex órbito-frontal, por exemplo? Não, que geralmente tem quadro comportamental, né? O córtex órbito-frontal pertence ao pré-central. Giro do cíngulo? Também não, vai estar a porção medial lá, o cíngulo não vai ter relação com a parte motora e sensitiva. Lobo temporal lateral? Também não, a gente geralmente pode ter o paciente que tem vertigem, alucinações auditivas nesses casos. Seria crise insular? Crise insular geralmente é quadro comportamental e pode ter desautonomia. E aí, por inferência, sintomas sensitivos, que é crise epilética, se for só ele, a maior possibilidade é que seja uma crise parietal. Então é importante saber a neuroanatomia desses casos. A sinal alternativa correta em relação a convulsões febris e o desenvolvimento de epilepsia. Então, os pacientes que apresentam convulsão febril têm alto risco de desenvolver epilepsia? Não, pessoal. É uma chance pequena, 2 a 3%, alguns casos 5%, especialmente se tiver história familiar. Os pacientes que tiveram sua primeira convulsão febril com mais de 3 anos têm um risco maior de epilepsia do que aqueles que tiveram um evento com menos de 12 meses? Não, há um risco, pessoal, particularmente especialmente o contrário, né? Começar mais cedo. A prevenção de convulsões febris reduz claramente o risco de epilepsia? Não há essa evidência, tanto que não se indica de profilaxia ou uso de anticonvulsivante nos pacientes com crises febris simples, apesar da recorrência de 30% a 40%. Dos pacientes com convulsão febril, 96% a 98% não desenvolveram epilepsia? Correto, pessoal. A maior parte das referências coloca que o risco populacional de desenvolver epilepsia ele é baixo, mesmo nos pacientes com crises febris complexas. Mas nas simples aí é que a chance de epilepsia é menor ainda. Apenas os pacientes com crise febril complexa desenvolvem epilepsia? Incorreto. Os simples também podem evoluir. Em relação às crises epiléticas, estado de mal epilético, é correto afirmar que nas crises generalizadas não ocorre perda de consciência, ao contrário, por definição generalizada tem alguma alteração no nível de consciência. Letra B, as crises parciais complexas, que hoje pela classificação da ILA é chamada crise, não deve ser usado o nome parcial complexo, né? Crise parcial, ponto. Mas, na época, consideraram certo, apesar da ILA ter sido publicada em 2017. Mas vamos lá. Nas crises parciais complexas ocorre comprometimento da consciência confusional com ou sem automatismo. Correto, pessoal. Essas são as essas são as modernas crises focais disperceptivas, tá? Que é o novo nome das crises parciais complexas. Em caso de crise convulsiva febril simples, punção lombar e tomografia de crânio devem sempre ser realizadas. Não é correto, pessoal. Não deve ser realizado de rotina, se tiver uma história típica, né? O primeiro passo para o atendimento é o uso de uma medicação de ação rápida, de preferência dos barbitúricos. Incorreto, estado de mal epilético, a gente vai preferir o benzodiazepínico, né?
No tratamento, o midazolam e o diazepam podem ser aplicados tanto intravenoso, via oral, via retal intramuscular. Incorreto, pessoal. No tratamento do estado hemoplético, o midazolam pode ser intravenoso e intramuscular e o diazepam pode ser só mais intravenoso no estado hemoplético. Então, em que pese eles não terem levado em consideração a classificação clássica da ILAI, que eu recomendo também você dar uma revisada, a classificação das crises de 2017, a resposta de fato mais correta é a letra B. Então, uma menina de 7 anos de idade, ela veio com história de espasmos musculares no início da manhã, então nesse período de transição do sono para a vigília, especialmente quando tem privação do sono, e apresentou uma crise tônico-clônica após jogar videogame tarde da noite. Então, qual das seguintes é o diagnóstico mais provável? Pessoal, espasmos musculares, leia-se mioclonias, que é o clássico de acontecer, especialmente nessa transição do ciclo sono-vigília, o período mais clássico dessa síndrome. E outro padrão típico é ter uma crise tônico-clônica quando se tem privação de sono ou fotoestímulo. Então, qual é a síndrome clássica que tem essas alterações? Essa é uma descrição clássica da epilepsia mioclônica juvenil, pessoal. Crise febril não vai encaixar, que a gente não tem nem febre associado, né? Benigna da infância não é essa característica, né? Epilepsia occipital, por exemplo, se fosse colocar benigna da infância como essa. Lennox gastou menos ainda, porque a gente não tem menção de deficiência intelectual, crises tônicas e atônicas, e lobo frontal, a semiologia distinta. Aqui vocês não ficam com raiva de mim, porque o eletro foi feio da banca mesmo, tá? Mas vocês vão ver que o eletro, em que pese o eletro, a gente não vai precisar dele, né? Tanto, né? Um menino de 8 anos é levado para avaliação devido a crises convulsivas. Seus pais afirmam que ele atingiu todos os marcos, tá tudo bem, e vai bem na escola. Nos últimos 2 meses apresenta vários episódios de contração em face e alteração da consciência que ocorre especialmente à noite. Seu eletro é mostrado a seguir. O eletro, pessoal, quando você recebe a imagem feia desse jeito, realmente não dá para ver. Mas na descrição da banca era mais de padrão centro-temporal. Então, mas sem o eletroencefalograma, o paciente que tem à noite essas crises hemifaciais, se ele menciona alteração cialorreia, tudo, realmente a mais sugestiva é, de fato, a epilepsia benigna com pontas centrotemporais. Tá, gente? Então essa também é uma epilepsia clássica de cair em prova, né? Ela tinha chamada epilepsia rolândica, mas hoje se conhece mais pelo padrão de pontas centrotemporais. Então vale a pena dar uma revisada também. Então com isso, gente, eu agradeço a vocês a presença até aqui. A gente revisou os principais pontos que eu acho que considero importante agora para a prova do ENARE de R+, de neuropediatria. Então bons estudos a todos e boa sorte a todos vocês.